Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os materiais que são usados no laboratório e as regras, as normas de segurança e como se comportar dentro de um laboratório. Então, vamos começar. Vamos lá. Uma das vidrarias mais utilizadas no laboratório é o tubo de ensaio. Ele é utilizado para realizar reações em pequenas escalas, podendo ser elas de natureza química ou microbiológica. Eles podem ser tubos de ensaio lisos, que não terão necessidade ou não terão como ser tampados, ou eles podem ter, aqui na extremidade superior, uma rosca para poder tampar com uma tampinha rosqueável. Bem, o segundo, mas talvez essa seja a vidraria mais utilizada no laboratório, é o Becker. Ele é um instrumento de uso geral dentro do laboratório e é empregado para dissolver substâncias de uma substância em outra, preparar soluções em geral, aquecer líquidos, dissolver substâncias sólidas e realizar reações. Como a gente pode perceber aqui pela imagem, ele é muito parecido com um copo, porém ele apresenta graduações. Ele vai ser parecido com um copo, mas ele é bem mais fino do que um copo, por isso que é muito importante tomar bastante cuidado com ele, porque o seu vidro é bastante fino. E essas graduações, elas nos dão uma ideia do volume que tem dentro desse becker. Esses beckers, eles têm de diversos tamanhos, diversos volumes, podendo ser de 10 ml, 50, 100, 500, 2 litros e por aí vai. Essas graduações que o becker possui, elas nos dão simplesmente uma ideia do volume contido ali dentro. Então, por exemplo, se eu tenho um becker de 500 ml que está coberto com líquido até aproximadamente 400 ml, está na graduação de 400, eu não consigo precisar o volume que tem ali, se é 410 ou se é 390, mas eu tenho uma ideia que tem 400 ml ali dentro, certo? Bom, uma outra vidraria do laboratório é o Erlenmeyer. O Erlenmeyer, ele faz praticamente as mesmas coisas que o Becker, só que com uma diferença. Por ter o seu formato aqui afunilado, ele permite que a gente agite sem que a gente tenha perda de material. Porque no laboratório, muitas vezes, a gente pesa sólidos e mede volumes de líquidos com uma certa precisão. E quando a gente agita alguma coisa, a última coisa que a gente quer é perder material. Por isso, é mais interessante, se a gente precisar agitar, usar um Erlenmeyer do que um Becker. Porque o Becker, na hora que a gente agita, muito provavelmente a solução vai cair. E isso não é interessante no laboratório. Um primo próximo do Erlenmeyer, mas que não apresenta nem de longe a mesma função, é o Kitasato. O Kitasato, ele é parecido com o Erlenmeyer, mas ele tem essa saída lateral. Ele vai ser utilizado nas filtrações a vácuo. Lembra que nós conversamos nas separações de misturas? Então, o Kitasato, ele é um frasco no qual nós acoplamos um funil especial aqui para filtração a vácuo. E nessa saída lateral, nós acoplamos uma mangueira para ligar a uma bomba de vácuo que vai fazer sucção e sugar esse material, vai forçar esse material a passar pelo funil. No caso, o material que tende a passar e a ficar o material que tende a ficar no funil ou no filtro. Então, o Kitasato, ele vai auxiliar na filtração, ele vai ser um instrumento para essa filtração a vácuo, de forma a acelerar a filtração. Bom, a gente tem também no laboratório o balão de fundo chato. Ele é usado para aquecer brandamente os líquidos ou soluções e realizar reações com desprendimento de gás ou armazenar líquidos ou soluções. Por quê? Porque o balão de fundo chato, primeiro que a gente pode aquecê-lo, porque a gente consegue fazer com que ele fique em pé, já que ele tem um fundo reto, ele fica sobre a mesa, sobre a bancada, ou sobre uma tela de amianto, que a gente vai ver mais pra frente. E a gente pode armazenar, porque como a gente pode ver aqui, a boca desse balão, ela é escovada. Então ela permite que a gente acople ali uma rolha
A rolha ela pode ser de vidro escovado ou de borracha. Então a gente acopla essa rolha e consegue fazer reação com desprendimentos de gases sem perder esses gases, ou então armazenar as soluções, sejam elas refrigeradas ou não. Bem, nós temos também o balão de fundo redondo. Esse balão ele é utilizado para aquecer líquidos ou soluções e realizar reações em geral também. Só que nesse balão a gente não consegue armazenar soluções como no balão de fundo chato. Tanto o balão de fundo chato quanto o balão de fundo redondo, como a gente pode ver aqui na imagem, ele pode possuir mais do que uma boca, como vocês podem ver. A gente tem balão com uma boca, com duas, com três. Eu acho que esse foi o número máximo de bocas que eu já vi num balão. Mas pode ser que existam mais. Esse balão, para ele ser aquecido, a gente vai precisar ou acoplá-lo e colocá-lo em um banho de aquecimento, como a gente faz em casa o banho-maria, só que a gente coloca o balão sem estar encostado no fundo, porque ele não tem capacidade de ficar em pé sozinho. Ou então a gente coloca ele dentro de uma manta de aquecimento, que a gente pode ver no laboratório um dia. Nós temos também o balão volumétrico. Ele é usado para preparar e diluir soluções com volumes precisos e prefixados. Ele não pode ser aquecido, porque ele tem uma grande precisão. Lembra que eu falei que o Becker ele tem uma certa graduação, mas que ele só serve para nos dar uma ideia de qual volume tem ali? Então, a gente não pode usar o Becker para falar assim, eu tenho 100 ml de certa solução. Não. Um dos instrumentos, uma das vidrarias que a gente pode utilizar no laboratório é o balão volumétrico. Ele vai ter volume fixo. Então, por exemplo, se eu quiser medir 120 ml de uma certa solução, muito provavelmente eu não vou encontrar um balão volumétrico de 120 ml. Eu provavelmente vou usar um balão de 100 ml e um balão de 20. Mas o que vai me levar a um maior erro. Talvez seja melhor eu preparar 200 ml de uma determinada solução em um balão de 200 ml. Por quê? O balão ele não me permite preparar volumes que não sejam exatamente o volume do balão. Então, se eu tenho um balão de 100 ml, eu só posso preparar nele soluções de 100 ml. Além disso, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vai medir soluções no balão volumétrico. Porque é através do menisco que a gente sabe que a nossa medida está correta. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, o menisco é esse traço. Para que a nossa medida de volume esteja correta, a gente precisa medir o líquido que está dentro dele através dessa barriguinha que ele faz aqui. E é pela parte de baixo dessa barriguinha que o líquido faz que a gente mede. A gente não vai parar de adicionar líquido até que o menisco esteja aqui. Não, a gente tem que parar quando ele estiver embaixo dessa voltinha que o líquido faz, certo? Além disso, o balão volumétrico ele não pode ser aquecido, diferente do balão de fundo redondo ou do balão de fundo chato, ou de um Becker ou um Erlenmeyer. Todas as outras vidrarias que não têm um volume bem definido, elas podem ser aquecidas, com diferença dos equipamentos das vidrarias que tenham um volume definido, como por exemplo o balão volumétrico. Por quê? Porque quando a gente aquece uma vidraria, ela tende a dilatar. No momento que ela volta a resfriar, ela volta a se contrair. Porém, ela não necessariamente vai voltar a ter o mesmo volume que antes. E essa vidraria é um equipamento calibrado, ou seja, ele foi produzido para ter exatamente o volume pré-estabelecido. Então, se é um balão volumétrico de 1 litro, dentro dele vão caber exatamente 1 litro de solução. Se nós aquecermos, pode ser que ele volte a suportar 1 litro, mas não necessariamente isso vai acontecer. Pode ser que ele passe a suportar 1 litro e 10 ml ou somente 997 ml. E não é isso que a gente quer. O balão foi feito para que nós tenhamos uma precisão absurda. Logo, não é indicado aquecê-lo. Ou melhor, não se pode aquecer um balão volumétrico.